E eu preparando o curso, porque, bom, todos esses cursos do Foucault são cursos assim que têm temas muito específicos, né, que você só encontra ali. Uma segunda parte que tem a ver com uma certa amplitude do pensamento dele, né? Eu não diria que sejam um sistema, que seja um sistema, mas que tem encontra certas semelhanças, compartilha certos pontos de vistas de outros trabalhos dele, e em cada um deles também permite a gente fazer uma pequena retomada, uma certa eh, introdução ao pensamento dele de forma diferente uma da outra, né? A gente está fazendo, e eu particularmente, vocês já devem ter percebido, que eu gosto muito dessas introduções, porque de alguma forma, ao preparar o curso sobre um outro tema de Foucault, eu descubro uma outra forma de começar a falar do Foucault. Então, de alguma forma, eu quero compartilhar com vocês, eh, na aula de hoje, nessa nossa primeira aula, essa retomada, né? E nesse sentido, já preparando esse curso sobre o governo de si e dos outros, para a gente poder analisar, bom, depois a ordem do discurso, eu nem me lembro que página que a gente teve que parar. Me lembro que ainda teve aula extra para tentar falar um pouquinho mais sobre os outros pontos que a gente não viu, mas um livro tão pequeno, né? Levando em consideração o tamanho desse livro, é certo que eu não chegarei no final. Já fui um pouco mais modesto no sentido de destacar duas noções básicas, né? Autonomia e parresia, que de alguma forma a gente, a gente consegue capturar esse modelo do que ele está querendo discutir ali, e de alguma forma também já apontando, acho que o próximo semestre eu estou pensando em fazer uma leitura detida da história da loucura. Então, espero que vocês se animem com isso. É, a história da loucura é que nem as palavras e as coisas. O começo é fascinante, então assim tem esse lado bom que a gente começa a ler e ficar muito impressionado. Vamos ver se vamos por esse caminho e a gente vê isso junto. É, bom, Gostei da proposta, viu, professor? gostou, Maria? O que me interessou é porque, assim, de alguma forma, vocês percebem que eu tenho uma forma meio de olhar para o pensamento, para a realidade dialético, né? A gente pega um curso que é um ponto muito específico, e aí depois a gente pega um outro curso que é um pouco mais amplo, né? E eu acho que muita coisa que vai ficar evidente no olhar do Foucault sobre a realidade em obras futuras, tem alguns indícios muito interessantes na história da loucura, né? E a loucura também, ela, acho que cada vez mais ela serve como um bom parâmetro para a gente entender quem somos, em que lugar da cultura estamos, né? Então, mas isso aí é papo para fevereiro, março do ano que vem, né? Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa, dizer alguma coisa antes de eu começar a falar daqui dos nossos encontros? É, uma coisa só que eu vou repetir do que a gente fez no semestre passado, de tempos em tempos, eu vou marcar um encontro extra que nunca será na quarta-feira à noite, porque temos colegas aqui que só vão fazer através das gravações, porque já tem compromisso às quartas à noite. Então a gente vai fazer que nem no semestre passado, propor uma, ou na segunda, ou na terça, ou na quinta,
ou na sexta e ou horários. Normalmente acho que a gente chegou a fazer um encontro que não era à noite, mas normalmente à noite é o horário mais possível para todos. E esses encontros eu vou continuar fazendo, e esses encontros têm um perfil muito específico, né, são encontros onde eu não dou aula. Então, são um encontro onde a gente está ali para tirar dúvidas, para discutirmos, debatermos. Às vezes, ele é voltado para quem não faz o curso ao vivo com a gente, mas ele é convite para todos. Quer dizer, eu combino com quem não vem o melhor horário para quem não vem, e quem quiser que estiver assistindo pode participar da mesma forma, mas nessa outra natureza, né? Que assim, eu estou mais. É um encontro onde eu estou mais passivo, é a partir da provocação de vocês, das dúvidas, das discussões, de um bate-papo, né? Então, vou manter isso, não tem uma data muito precisa. Conforme a gente avançar um certo número de aulas, a gente abre isso para fazer isso, a gente vai, de alguma forma, manter no nosso projeto, né. Bom, aqui eu não preciso falar, todos vocês me conhecem, então, sabem que, por favor, me interrompam a qualquer momento para tirar dúvida, para colocar algumas questões. Eh, eu achei interessante a gente começar com algo que é tido, eh, assim, é tratado de uma forma, eh, muito explícita no reconhecimento, desse acontecimento no pensamento Foucault, mas pouco discutido por que ele acontece, né, que é o surgimento da preocupação da ética para Foucault. É muito curioso isso, porque, ah, até o meio da década de 70, qualquer leitor, qualquer estudioso, qualquer pesquisador de Foucault responderia de forma muito imediata quando você perguntasse sobre a ética em Foucault, a pessoa diria com muita tranquilidade de que não existe ética em Foucault. Não existe a preocupação com uma ética em Foucault, né. Eh eh, a partir de Vigiar e Punir, e mais claramente a partir dos volumes da história da sexualidade e dos cursos do Collège de France, eh, isso vai gerando um certo constrangimento, porque cada vez mais Foucault vai falar sobre ética a ponto de nomeá-la claramente como uma preocupação, né. E e e é muito interessante porque não é que não existisse a preocupação com a ética ou com a moral em Foucault antes, mas ela só ingressava no seu pensamento de forma negativa, né. Ela basicamente, eh, ela funcionava como a impossibilidade ou a falácia de se dizer sobre uma ética. Né? O que a gente vai presenciar no nosso curso é um desdobramento para o aspecto positivo da ética, né? Quando ele vai falar sobre o governo de si e o governo dos outros, o que ele vai estar preocupado ali é com uma certa transposição do acontecimento da história, da cultura, na constituição do sujeito. Percebam, não é exatamente um estudo sobre a história, nem exatamente um estudo sobre o sujeito. Foucault não vai apartar essas 2 dimensões. O que ele vai estar interessado é no entrelaçamento dessas 2 noções. Não é que uma coisa significa a outra não, por favor, não me entendam mal. Do jeito que eu falei, talvez eu pudesse levar vocês ao erro de entender isso. Mas o que interessa é em que medida a história produz um espaço condicionante para o surgimento de um sujeito,
sem qual aquele sujeito não existiria, e em que medida a constituição daquele sujeito vai operar sobre a história. E se a gente tomar a, a ética a partir de uma definição bastante básica, e quando eu digo básica, a gente vai ver que básica não significa que seja simples nem fácil, mas que ela propõe uma entrada, né? Um campo único para a gente discutir, porque é, tentar definir o que é ética significa a gente começar a falar e nunca parar, né? Porque é uma questão que está lá desde. Se a gente for tomar só pela filosofia ocidental, porque se a gente for para oriental, aí a gente está frito de vez, mas só na ocidental ela está desde os pré-socráticos sendo pensada, e sempre a dimensão da ética ela está muito moldada na forma de pensamento que a constitui. Então, cada autor você meio que tem que redefinir. Se a gente pegar uma definição básica para que sirva para a gente como um ponto de partida para a discussão, ética se refere a uma qualificação da ação. É se perguntar se ela é virtuosa, se ela é desejável, se ela é passível de ser indicada e exigida de todos. A ética é como se ela fosse a moldura, o acabamento da ação, né? Aquilo que de alguma forma traz já uma reflexão da ação, né? A ação ela tem muito essa dimensão do ímpeto, né? Da realização, do impacto, da ocorrência, né? E a ética é como se fosse esse certo. Se a gente tomar a ação como um cavalo, né? A ética é meio a carroça, né? É aquilo que traz junto algo, né? É aquilo que porta alguma coisa. E de alguma forma, eu diria ilusoriamente, ela tem a ideia de que ela controla o cavalo, né? Ilusoriamente, porque é, outro dia eu estava lembrando da minha pequena experiência que eu tive no meio da minha adolescência de andar a cavalo. Eu andei muito pouco a cavalo, mas eu andei e, incrivelmente, até hoje eu fico impressionado que tudo ocorreu muito bem. Eu saí da onde eu estava, fui até onde eu queria ir e voltei sem que nada acontecesse. Mas eu nunca mais subi num cavalo, porque eu tinha certeza que a qualquer instante, se ele não quisesse, aquilo teria parado ou teria tomado um outro rumo, né? O Schopenhauer tem uma imagem que ele vai fazer a definição entre a vontade e a razão, né? E é muito lindo o jeito que ele faz, porque o Schopenhauer ele é muito contundente, né? Ele chega a ser agressivo de tanta contundência. E ele diz que a vontade é um homem musculoso cego. E a razão é um anão sob a cabeça desse homem musculoso que tampa os seus olhos, dizendo para onde ir. Ou seja, não, não, a razão não consegue controlar, mas ela tem a ilusão, porque ela que está ditando, ela que está realizando o discurso, né? E a ética é mais ou menos isso, ela tem a ilusão de que ela pode é, ah, controlar, orientar, delimitar o campo da ação, né? Tem um, eu nem sou muito fã da Camille Paglia, mas tem esse livro que eu acho incrível, Personas Sexuais, e especificamente um capítulo, o primeiro capítulo, que se chama Sexo e Violência ou Natureza e Arte. É o primeiro capítulo do livro. E a Camille Paglia
ela tem uma definição, uma expressão que eu acho linda, que ela diz: toda vez que a cultura desafia a natureza humilha a cultura. Que é um pouco disso que a gente está querendo dizer, né? Tanto no Schopenhauer da vontade, da razão, e da ação e da ética, né? Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção para que a gente tenha um pequeno norte e a gente vai ampliar esse horizonte. Mas, por favor, vocês também compartilhem a ampliação desse horizonte do que é ética. Mas, assim, de uma forma bem básica para que a gente consiga construir um diálogo, trata-se de uma qualificação da ação humana e, portanto, uma consequente vontade de direcionamento dessa ação humana, né? Toda a ética pretende dizer para onde. Toda a ética pretende fornecer uma estrutura. Toda a ética pretende dizer o que pode e o que não pode, né? E aí, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quem se pergunta sobre o governo, seja ele o governo de si, como que eu lido com os meus sentimentos, com os meus impulsos, com os meus desejos, com as minhas dores, seja ele o governo dos outros, né? Em que medida eu opero no âmbito comum, comunitário, social, ou seja numa preocupação individual ou numa dimensão coletiva, toda essa preocupação de governo, ela passa necessariamente sobre a dimensão da ética. Não importa se ela oferece uma orientação ou não, mas de alguma forma, ao discutir sobre o governo, haverá implicações éticas. Me digam, por favor, se eu estou sendo claro nisso. O que eu estou querendo dizer não é que o Foucault passou a se preocupar como orientar a ação. O que ele está dizendo é que toda ação impetrada produz uma dimensão ética. De alguma forma, você transforma a si e transforma o ambiente em que você está inserido. Logo, uma reflexão sobre a ética se instaura. Pode ser de que não há orientação possível, pode ser que seja uma, uma impossibilidade, uma prescrição, mas mesmo que isso seja, e é o caso do Foucault, né? O Foucault, ele não é prescritivo, ele não busca uma orientação, ele sequer acha que colocar essa questão seja possível, né? Você não pode se perguntar como orientar alguém, né? E a gente vai ver essa discussão quando a gente chegar em Kant, a delicadeza com que o Kant vai construindo esse processo e como o Foucault tem uma percepção muito aguda do que o Kant está dizendo, né? A gente vai falar sobre isso, mas o Foucault diz: é a primeira vez na história que se perguntar sobre o seu momento impõe-se perguntar como você reflete sobre o seu momento, né? Então tem um desdobramento, pensar sobre a atualidade é pensar sobre aquele que se pergunta sobre a atualidade. E pensar sobre aquele que se pergunta sobre a atualidade é se perguntar sobre esse pensamento que se constitui ali. O Foucault vai perceber que o Kant está, pela primeira vez, é como se ele estivesse esgarçando o tecido humano e você percebesse que aquilo não há uma inteireza, mas que tem vários nós constituindo aquilo, né? Então, a preocupação do Kant sobre o que é o esclarecimento, que é o texto que a gente vai trabalhar,
uma pergunta que é feita ah, ah, por um jornal e que Kant responde ao jornal essa pergunta. Então, o que faz com que vocês, por favor, fiquem de olho e me cobrem uma transparência nessa discussão, porque o Kant não estava respondendo a um estudioso de Heidelberg sobre o problema, ele estava falando com a sua comunidade, era um discurso aberto, né? E o Foucault vai perceber nessa resposta do Kant um jogo que se constitui sobre a realidade novo, né? E esse vai ser o interesse da gente de pensar o que que é a autonomia, né? Que jogo é esse? Em que medida a ação autônoma é possível e quais são as consequências, quais são os limites, quais são os efeitos dessa autonomia? Não é só para a gente pegar um exemplo para não ficar muito abstrato do que eu estou querendo dizer aqui, mas é um pouco disso, né? O que a gente vai, de alguma forma, encontrar em Foucault, e por isso vai ser radicalmente distinto se perguntar sobre a ética em Foucault, a partir dessa discussão do governo de si e dos outros, a partir da autonomia e da parresia, do que se perguntar o que que é ética para Aristóteles, o que que será ética para Kant, né? Porque esse texto do Kant, o que é esclarecimento, não é onde o Kant pretenda discutir ética, né? Ele vai discutir a ética dele lá na crítica da razão prática, né? Qual é o espaço da moral dentro de uma dimensão humana. Mas, e vai ser diferente de você discutir ética em Habermas, por exemplo. Foucault está inaugurando, e não estou querendo oferecer nenhum tipo de grandiosidade no que o Foucault está fazendo, mas de uma novidade, né? Ele está propondo uma outra pergunta que vai gerar novas respostas. É um pouco nesse campo. Isso fica claro? Está muito estranho o que eu estou falando? Isso, alguém gostaria de colocar alguma questão? Por favor. Eu Bom, não sei se eu estou diga, entendendo Patrícia. muito bem, porque para mim Hum. sempre parece que a ética vem antes. Então, não sei se, talvez eu tenha que ler um pouquinho mais para. Eu não sei se, porque como você falou aqui que a ética ela acha que ela pode delimitar alguma coisa. Então, assim, é uma ética que sai de você, não é uma coisa imposta, não sei, acho que eu estava pensando que ética era uma coisa que você aprende e tem que seguir, sabe? Como se fosse uma condição. Então, que. Ah, eu acho que eu confundi tudo, Marcelo, Não, mas não, não, mas. Bom, se você confundiu, eu estou tão confuso quanto você, porque parece que eu entendi o que você falou. Vamos ver se eu entendi. É engraçado, Patrícia, eu vou te contar uma história. É, a primeira vez que eu dei uma aula, porque assim, não. Eu já dei. Eu já tinha dado na graduação. é, assim, apresentar um trabalho, você ficar uma aula falando do trabalho, mas não é uma aula, né? Então, é uma apresentação, você está sendo avaliado, tudo. Na PUC, eu não sei se ainda é assim, mas na PUC você tinha que fazer 4 matérias religiosas, né? É uma pontifícia universidade católica, né? Na minha época se chamava O Homem e o Fenômeno, que certamente não deve ter mais esse nome, né? Por os motivos óbvios, né? O segundo era o cristianismo, o terceiro era a ética cristã e o quarto era a ética profissional. Eram as 4 matérias religiosas que qualquer curso tinha que cumpri-las. E na época,
o professor de ética cristã, que eu fui fazer ética cristã e ética profissional só no último ano de graduação. Eu fiz o Homem, o Fenômeno e o Cristianismo no primeiro ano. Eu fiz em 3 anos a graduação de filosofia, porque eu já tinha formação de direito, né? Então, nesse sentido, várias optativas, algumas obrigatórias eu já tinha passado. Então, acho que até foi isso. O Homem, o Fenômeno e o Cristianismo era a mesma coisa para todos os cursos. Mas ética cristã e ética profissional, apesar das matérias serem obrigatórias, elas mudavam o conteúdo conforme o curso. Então, foi pedido que eu fizesse isso novamente. E aí, quando eu fui fazer ética cristã, o professor era o padre Roberto, já falecido, ele era o responsável pela igreja ali do Jardim Botânico na Lagoa, uma pessoa incrível, incrível. E, e, e quando eu cheguei lá para fazer, ele virou para mim e perguntou do meu percurso. Aí eu contei que eu tinha feito já direito e que estava. Ele falou: Ah, mas vão tornar isso mais útil para mim e para você. Eu adoro filosofia, tudo. Venha dar uma aula para gente de ética e moral a partir da filosofia. E eu me lembro que eu falei para ele, eu falei assim, mas eu chamava acho ele de Padre Roberto, mas ele me corrigia, mandava eu chamar ele de Roberto. Eu falei assim, mas só para dizer uma coisa, eu acho que não é um bom convite. A minha formação é Sartre e Foucault. São 2 autores que não só são muito críticos, como eles não fazem a distinção cristã de ética e moral. E ele disse: Não, mas é isso mesmo. Para dar ética cristã eu dou, eu não preciso de ninguém. Eu quero que alguém que dê o que eu não dou. E eu aceitei, fiquei muito feliz. Foi a primeira aula que eu dei na minha vida para pessoas que eu não tinha a mínima ideia. E depois eu me lembro que eu passei 3 anos dando essa aula, porque eu já passava e ele encontrava comigo no pilotis da PUC e falava: Marcelo, preciso de você para dar aquela aula no final do curso. Aí eu brincava com ele: o senhor coloca no final do curso para não ter debandada da religião para filosofia. Ele ria. E, e porque assim, Patrícia, se você for pensar num sentido bem tradicional, o que que você entende como distinção de moral e ética? Você entende moral como algo estável, anterior a tudo, que você pode justificar da forma que você quiser. Normalmente se justifica através de uma referência divina, né? A moral é algo decidido como certo e errado por Deus ou pelos deuses. Mas também você pode entender de uma certa a dimensão da natureza. A natureza, né, escolhe o que é melhor e rejeita o que é pior, né? É mais ou menos você subverter a lógica, subverter não, mas você deslocar, perverter o local de discussão do Darwin, que tem a ver com uma dimensão da natureza, e constituir isso como se fosse uma filosofia de vida, algo que Darwin jamais fez na vida. Mas você entende isso? Ou você pode tomar essa moral como uma moral racional, né? Como se a razão colocasse o que é mais certo, o que é menos certo. Mas, de toda forma, a moral, ela sempre precede tudo, precede o humano, e ela, de alguma forma, ela é plena e ela não muda com o tempo. O que pode acontecer é ampliar a sua compreensão dessa moral, mas ela sempre esteve lá, é pressuposto dela estar assim. A ética não. A ética, nessa distinção tradicional, a ética seria do âmbito da prática, dos acordos, das convenções, de você resolver o conflito, impedir tensões ou confusões, né? Eu sempre acho que a melhor forma de entender nessa distinção clássica entre ética e moral, a ética é a ética que você tem, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Você tem um código de ética como que um advogado ou uma advogada deve se portar na profissão, né? Você também tem isso
da ética da psicologia, da medicina, né? Tanto que você tem aqui os conselhos de ética da medicina, que não tem a ver. Ninguém está achando ali que aquilo é a manifestação do desejo divino, da vontade divina, da verdade absoluta. Aquilo simplesmente precisamos organizar a atuação naquela área. Então vamos criar balizamentos aqui para que a coisa funcione melhor. Tanto que o que se espera é que todo o código de ética se transforme o tempo todo, porque as práticas mudam, as necessidades se transformam, a, a, a procura se modifica. E é justamente o contrário da moral. Da moral é algo que não deve se modificar. Se ela se modificou, alguém está errado. Ou quem defendia antes, ou quem a defende agora. Porque ela tem que ser plena. Está bem claro essa distinção clássica? Essa distinção clássica, ela cai por terra muito claramente a partir do final do século XIX, começo do século XX. Não, olha que absurdo, ela não cai por terra. Tem gente que acredita nela até hoje, filosoficamente falando. Mas eu estou falando assim, começam a surgir pensamentos que põem em xeque essa distinção. Talvez o pensamento mais gritante, como quase sempre é o de Nietzsche. Né? Ele está o tempo todo dizendo, mas aonde que habita essa moral absoluta, universal? Nunca encontrei. Antes do Nietzsche tem um pequeno texto pequeno texto mesmo, acho que ele tem 2 páginas. Foi o primeiro texto que eu publiquei na minha vida na revista acadêmica da PUC, no Departamento de Filosofia. Ou seja, ninguém tem acesso a ele, porque ele era só de circular, a gente xerocava e só distribuía ali no Pilotis. Mas eu tenho um arquivo, depois vou ler se ainda resta alguma coisa de importante nele. É que eu fazia brincadeira, porque tem um texto do Nietzsche que se chama Schopenhauer, o Educador, que é ele dizendo como o Schopenhauer educou ele, né? Que é mais ou menos isso, né? Ele está mais explicando o que ele pensa e ele está usando o pensamento do Schopenhauer para falar sobre o que ele pensa. E eu brinco que se o Schopenhauer foi aquele que educou o Nietzsche, quem alfabetizou o Nietzsche foi o David Hume. Então eu acho que o título é Hume, o alfabetizador de Nietzsche, alguma coisa assim, fazendo essa brincadeira. Porque o Hume talvez seja o primeiro filósofo a colocar em xeque esse estatuto universal da moral. Tem um texto dele que é delicioso de ser lido, se chama Do Padrão do Gosto. Onde ele basicamente está se perguntando: existe um padrão para o gosto? Eu posso criar regras que eu imponha a todos, dizendo o que é bom gosto, o que é mau gosto, o que é desejável enquanto gosto e o que não é? É uma pergunta, né, daquelas terríveis de criança, né? Daquelas que parece não tá perguntando nada de importante e você fica ali se afogando em respondê-la. E nesse texto, o David Hume vai se perguntar se alguém sabe o que é caridade. Percebam, se existir uma moral universal, você é capaz de encontrar algum escaninho dessa moral universal que seja sobre a caridade. E nesse escaninho, você então seria capaz como que eu vou dizer, de comparar e dizer se a pessoa está sendo caridosa ou não, né? E o Hume diz: nunca encontrei uma caridade. Nunca vi a caridade. Nunca me relacionei com a caridade. E aí ele paga um preço de ser filho da sua própria época, como todos nós, e ele vai pegar o Alcorão e vai dizer: vá ler o Alcorão. O que ele fala em nome da caridade é um absurdo.
E em nome dessa caridade ele mata, ele maltrata, ele violenta. Tem alguma coisa errada. Pelo jeito, pronunciar, enunciar a caridade não faz ela se realizar. E ele termina, isso me lembra até hoje, que ele diz: "Nunca vi a caridade, até hoje só encontrei pessoas caridosas". E é engraçado, né, porque essa pequena torção que ele faz, não existe caridade, existe ser caridoso, né, isso muda tudo. Porque não existe o estado caridade. Ninguém pode vestir a caridade, ninguém pode se encontrar na caridade. Mas é possível um processo caridoso. É possível você se fazer caridoso. É possível você encontrar um movimento que aquele movimento seja caridoso. Mas percebam como ele desloca a caridade do céu, né, dessa contemplação da perfeição, para um exercício o tempo todo singular, que pode se perder a todo momento. Né? E aí ele vai seguir a discussão lá da questão do padrão, se existe padrão ou não para o gosto. Mas é um pouco disso. Então, com figuras como David Hume, quando critica essa ideia de valores estáveis, ou quando Nietzsche vai questionar muito no ataque à cristandade, de dizer, fala-se muito do amor, né? Mas que amor é esse que produz tanta violência, que produz tanta opressão? E isso vai na filosofia contemporânea, isso assim tem muita gente, né? Eu me lembro, eu estava conversando com um querido amigo sobre o romance A Náusea, do Sartre, e tem uma figura muito interessante lá que é o autodidata. Eu acho que é uma das figuras mais curiosas que o Sartre já criou, que era uma pessoa apaixonada pelo conhecimento e ela tão obcecada em conhecer e não perder nada, que ela resolve se educar de forma alfabética. Então ela vai para uma biblioteca e vai ler os primeiros livros com a letra A, aí o desejo dela é quando ela acabar todos os livros que começam com a letra A, vai começar a ler letra B, e é para ela, quando ela chegar no final do abecedário, ela vai ser uma pessoa esclarecida. Né? E é muito curioso o Sartre descrevendo sobre isso, e assim, se ri muito. E ele conta na Náusea que, além de tudo, o grande desejo desse autodidata, e é curioso porque o Sartre nunca dá o nome próprio, ele só chama esse personagem de autodidata. O grande desejo dele é ser humanista, porque para ele ser humanista é o auge do esclarecimento humano. E ele fica falando com o personagem principal da Náusea, que é o Antoine Roquentin, que é um historiador, mas é um historiador em profunda crise, não só com a história, com o conhecimento, com a erudição, mas consigo próprio. Né? O título do romance, A Náusea, é isso, ele está sofrendo de náuseas, e quando ele sofre essa náusea, é uma metáfora de quando ele perde as ilusões metafísicas, né? E o livro é escrito em forma de diário, né? Então você tem os dias relatados tudo em primeira pessoa. E basicamente o processo que você vai ver do Antônio Roquentin se assustando com a náusea, depois entendendo melhor o que está acontecendo e depois se colocando completamente entregue à náusea, né? Quase que confundindo existir como sentir náusea. E, e uma hora lá o autodidata insiste, porque o grande ídolo dele ele nunca conheceu um intelectual. O intelectual é esse historiador, Antônio Roquentin, que está lá na cidade para fazer um trabalho, e ele quer almoçar com ele, ele quer almoçar com ele. Uma hora o Roquentin aceita. E aí ele começa a falar que ele ama os homens, que ele ama muitos homens, que todo mundo, todo homem esclarecido ama os homens e ama os homens.
E o Roquentin fica irritado com aquilo, ele diz: "É uma mistura de marxismo com cristianismo, com todos os ismos", e ele vai usando imagens, tipo: "Isso é um saco de gato que você não reconhece nada, diz tudo, mas não fala nada", tudo. Bom, em um determinado momento acaba lá o almoço, tudo, e um dia ele vai encontrar com vai andando e encontra com o autodidata, e ele vê que o autodidata está sendo agredido pelos policiais, porque ele é pego cantando um outro homem, o que era proibido, o homossexualismo, na França. E ele vai lá ajudar o autodidata, meio que proteger para que ele não seja espancado, um gesto humanista, mas esse gesto humanista depois ele fala assim: "Ah, agora entendi o desejo de amar os homens", né, e ele termina com essa ironia. E que é uma ironia, muito perspicaz do Sartre, é que é dizendo assim: "Nada se ama abstratamente, desculpe. Há sempre um componente, de realidade no amor, né, não existe um amor à verdade. Você ama, como Nietzsche vai dizer, os benefícios da verdade, a concretude da verdade", né. Então, Patrícia, esses autores, como eu estou dando exemplo do David Hume, do Nietzsche, ah, do Sartre e do Foucault, para eles não tem distinção de ética e moral, porque a distinção ela só serve para você salvaguardar uma delas como algo imemorial, imutável e perfeito. Para eles, toda essa moral e ética, elas recaem sobre um solo mundano. Tudo se trata de um certo acordo, de uma certa tensão, de uma certa troca do ambiente humano, né. Então, nesse sentido, é muito curioso pensar nisso, mas hoje em dia tem, certos estudos que não tô garantindo que não faça sentido, só estou dizendo que a minha capacidade de compreensão não alcança, que é pensar a ética não em relação às plantas, mas pensar a ética das plantas. Não pensar a ética em relação aos animais, mas a ética dos animais. Isso para mim é completamente estranho. Eu não consigo enten eu tenho uma limitação de alcançar isso, mas volto a chamar atenção, pode ser uma limitação exclusiva minha e pode ser que, inclusive, se alguém achar isso, consiga me convencer. Porque a ética, ela tem um componente de uma participação humana. Então dá para você falar de uma ética em relação às plantas. Quer dizer, qual é a minha postura em relação às plantas? Dá para me falar uma ética em relação aos animais, como eu devo me portar. Inclusive, Gandhi dizia isso, né? A melhor forma de você entender ah, o processo de uma cultura é entender a forma com que essa cultura lida com os animais. Para ele era o índice mais fidedigno de um de um, de um processo cultural, né. Então, obviamente, você pode falar disso. Agora, das relações das plantas ou das relações dos animais, me parece que eu sou interditado de dizer sobre elas. Eu não estou nem dizendo que não as exista, mas é que meio que não faz muito sentido eu falar dos outros, né. Eu falo da minha relação com os outros, isso eu posso falar, da relação dos outros em relação a mim, mas daquilo que só compete aos outros normalmente é um discurso de expansão do conhecimento, me parece um pouco de autoritarismo, do pensamento, mas posso estar errado. Patrícia, faz então mais sentido o campo, em que o Foucault está colocando a questão? E acho que você tem razão, por isso que eu achei que você que eu achei que eu tinha te entendido, porque, ao te ouvir, eu percebi que eu pulei um passo importante
né, da gente entender de como isso tradicionalmente se estrutura, né. Um exemplo, que nada tem a ver com o nosso estudo do que a gente vai seguir daqui para frente, mas que fala muito disso, é o livro clássico de ética escrito por Aristóteles, né, Ética Nicômaco, que, ele tem uma ambiguidade que eu acho sempre maravilhosa, porque não se sabe quem é Nicômaco, porque o pai de Aristóteles se chamava Nicômaco, mas o filho do Aristóteles se chamava Nicômaco também. Então você não sabe se é um texto escrito de filho para pai ou de pai para filho. E eu acho que essa ambiguidade certamente, Aristóteles não estava buscando essa ambiguidade, mas essa ambiguidade com a perda, porque eu imagino que quando Aristóteles escreveu, toda a sociedade sabia a quem ele estava dirigindo o texto, né. Mas como isso se perdeu com o tempo, se instituiu uma ambiguidade que é maravilhosa, né, porque você meio que obriga a você pensar nesses 2 fluxos o tempo todo. Mas o que eu estou querendo dizer é que é uma expressão oposta ao que o Foucault está fazendo, porque ali Aristóteles está pensando uma forma de oferecer uma orientação, que seja de pai para filho, que seja do filho reconhecendo ao pai, mas que tem ali uma forma de buscar, né? Não é à toa que ele vai falar sobre expressões como frônesis, né? Discernimento. Ele vai falar de elementos que permitam você, é claro que é muito sofisticado, né? Ah, em nada tem a ver com livros que a gente cansa de ver hoje em dia dizendo como que você deve se portar, ou como que você deve fazer para ser feliz, como você deve fazer para ser rico ou ser importante. Nada tem a ver com isso. Mas ele, por, por trás de toda a sofisticação, Aristóteles percebe o limite do que ele está querendo falar, mas ele está pensando na orientação, né? Nesse sentido, Patrícia, o que encontramos em Foucault parte de uma ruptura de uma perspectiva tradicional. Foucault não está fazendo essa distinção entre moral e ética, porque essa questão ela se coloca já de uma forma, ela já impõe um, um, um equívoco que você nunca vai superar se você partir dele, que é pensar que existem duas dimensões, uma universal e a outra fenomênica, digamos assim, né? Então, inclusive, quando Foucault for pensar sobre essa dimensão universal, divina, ele vai pensar como um jogo. Qual é a dimensão ética que se constitui entre o fenomênico e o divino, mas não dando o estatuto do divino de universal, perfeito, mas é quase como se ele se perguntasse que tipo de cultura é essa que põe a questão do universal como regra de ação? Entende? Como é um jeito diferente de pensar? Porque eu insisto nisso e eu já peço desculpas, porque quem já fez curso comigo sobre Foucault já está cansado de ouvir isso, mas acho que é sempre bom a gente lembrar, porque o Foucault está sempre falando de zonas muito cinzentas, né? Então é fácil a gente, na bruma do pensamento do Foucault, a gente se perder do nosso caminho. O Foucault nunca está interessado em nada objetivamente. Ele é, antes de tudo, um filósofo dos embates. Ele está sempre se perguntando como que uma coisa opera em relação à outra. Ele nunca está interessado na coisa nem na outra coisa, né? Ele está sempre pensando quais são as linhas de força que se instituem quando essas duas coisas se encontram. Quer dizer, quais são as linhas de força que precisam existir para ligar a moral universal à ética mundana. Mas não é que ele ache que exista
a moral universal ou a ética mundana. Ele está dizendo, uma certa cultura coloca esses dois parâmetros. Então, enquanto parâmetro, ela existe. Quais são as relações de força que vão. Quais são os pilares para esse prédio estar em pé? Mesmo que ele vá colapsar em algum momento, não importa, porque para o Foucault tudo vai colapsar em algum momento. Mas tudo vai colapsar em detrimento de uma outra ascensão. E onde essa pergunta vai ter que ser colocada novamente, né? Então, o que a gente vai encontrar no Foucault, então, vai ser justamente a retomada do tema da ética, mas através de um deslocamento muito específico. Um deslocamento dessa exigência de fornecer orientação, que é plenamente abandonada, para uma preocupação de um desdobramento na constituição de si. Quer dizer, é uma pergunta que o Foucault começa a fazer quais são os jogos que se instituem no surgimento de um sujeito? Na inserção de um sujeito dentro de uma cultura. Qual vai ser o cenário que vai surgir a partir disso? É claro que essa pergunta ela vai necessariamente variar profundamente dependendo do recorte histórico que o Foucault faça essa pergunta. Uma coisa vai ser, digamos assim, na Antiguidade Clássica, outra coisa vai ser na Alta Idade Média, outra coisa vai ser no Renascimento, outra coisa vai ser na Modernidade, né? Mas, de qualquer forma, o que ele está perguntando não tem mais a ver como que eu oriento essa pessoa, mas tem a ver para que naquela cultura o sujeito se porte de tal forma, o que que precisa acontecer? Quer dizer, que solo é esse? Que preparação de solo é essa que permite que essa planta floresça? Essa é a novidade. E para mim, por isso que eu digo que tem é, é, uma certa malandragem da minha parte dizer eu estou fazendo uma introdução ao pensamento Foucault, que de fato eu estou fazendo uma introdução ao pensamento Foucault, mas é uma introdução completamente interessada. É uma introdução que já nos aponta, já nos coloca no que será o cerne do problema dele no curso O Governo de Si e dos Outros. Né? Porque a gente poderia fazer uma outra discussão. Por exemplo, nos cursos que muitos de vocês fizeram comigo sobre as palavras e as coisas, lá ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado como que eu ordeno, como que eu classifico um enunciado, qualquer afirmação. É por aí que ele vai entrar a discussão dele. Isso não nos interessa objetivamente. O que vai nos interessar, quer dizer, o que que eu pretendo dizer com isso do Foucault, dessa abordagem dele? Eu estou dizendo que Foucault ele retoma o tema, mas ele não retoma o tema para completá-lo. Ele não retoma o tema para aperfeiçoá-lo. Ele retoma o tema para não respondê-lo. É isso que é estranhíssimo no Foucault. Ele retoma o tema e passa os seus últimos anos de vida estudando, pesquisando e escrevendo loucamente, já tendo como garantia que ele não vai responder. Porque é justamente na manutenção do problema que ele vai entender a dinâmica da ética. Percebam, se ele responde o que é a ética, ele tem a satisfação da resposta, mas ele perde o objeto de pesquisa dele.
Do mesmo jeito que quando ele vai estudar a loucura, é só a incompreensão do que seja loucura que permite ele dizer como aquela cultura, de forma bastante singular, vai entender o que que é loucura. Se ele abre a porta para dizer: "Passe a ética, porque eu já sei o que que é", ele a perde. Então é muito curioso, eh, porque ele não está mais interessado no refúgio da ação. O que eu digo refúgio, porque o refúgio é meio a possibilidade de você orientar, né. A gente age e depois alguém diz: "Agiu mal, agiu bem", né. A gente brinca até, em na na cu na cultura popular de dizer: "É engenheiro de obra pronta", né. O que que é engenheiro de obra pronta? Já aconteceu, e aí eu chego lá sem nenhum tipo de custo e digo: "Ah, mas também", né, eh na cultura do futebol tem uma figura muito interessante que é o gato mestre, que é aquela pessoa que depois que o time perdeu diz: "Mas também fez assim", mas ele só fala depois que o time perdeu. Ou se o time ganhou, ele diz: "Ah, mas também fez isso, porque fez isso e aquilo", né. Mas na hora que está acontecendo, as opiniões são completamente erráticas, porque elas precisam ter acontecido para elas terem o peso. De alguma forma, o que essa maneira do Foucault olhar para a ética diz isso. A orientação não interessa muito, porque ela sempre é uma engenheira de obra pronta. Ela já diz quando não importa mais. Né? Aquele negócio, a imagem que eu ofereci para vocês, né, da carroça, né? Depois que chega onde chegou, que não importa onde seja, você pega a carroça e coloca na frente dos bois. Mas aí já não, né, não tem. O difícil é, antes de agir, saber como agir. E por honestidade a gente nunca sabe. Né? Então, nesse sentido, a gente já começa a perceber logo, imediatamente, que noções como certo e errado, verdadeiro e falso, justo ou injusto, se tornam profundamente problemáticos. Né? Não será por aí que o Foucault vai trabalhar, porque toda orientação ela só é possível através de um certo retrocesso, né? É preciso você olhar para trás e dizer, né? Não que as pessoas não tentem orientar para frente, mas o problema é que a orientação para frente não resolve, ela não funciona nunca. Para trás ela funciona, apesar de dela já não ter mais relevância, né? Você chegar para alguém e falar: "Você fez errado", ela resolve. Resolve como? Gerando a culpa, né. A culpa é uma resolução terrível, penosa, mas é uma resolução, né. Na hora que você sente culpa por algo, se resolve aquilo, né. O cristianismo, ele tem a engenharia mais bem resolvida em torno da culpa, né. Ele produz a culpa e ele dissolve a culpa. Né, nos pronunciamentos do Papa, no ato da confissão, na experiência da expiação, né. A a Hannah Arendt odiava a psicanálise, ela dizia que era o melhor negócio do mundo, que a psicanálise criava o problema e depois vendia a solução. Então, quer dizer, é o comércio perfeito. Posto isso que ela diz, na visão, por exemplo, de Nietzsche, é o que o cristianismo faz. O cristianismo cria uma necessidade que não existia antes dele e oferece a custos bastante elevados, diga-se de passagem. Perceba, por favor, eu não estou criticando a crença religiosa, eu estou falando da operação social do cristianismo, né? São coisas muito diferentes.
muito diferentes mesmo. Não estou querendo aqui ser imparcial nas coisas, não. Estou falando só que são níveis de discussões muito distintos. Se a gente quisesse discutir a teologia do cristianismo, a discussão seria completamente distinta da que a gente está tendo. A gente está tendo do impacto social. E se cobra um preço caro para resolver um problema que criou, né? Então, nesse sentido, a gente poderia transportar a irritação da Hannah Arendt da psicanálise para uma leitura de Nietzsche sobre o cristianismo social, cultural, né? Nietzsche vai insistir muito nisso. É por isso que é o cristianismo que incomoda ele. Não é o cristão. O problema é o cristianismo, né? Quando esse modus operandi encontra um espaço cultural, um espaço que já nos alcança, já por um 1.500 anos no mínimo, né? Estamos sobre a égide dele. Mas é tão curioso e como que a gente pode perceber que houve uma época onde isso não era assim. Basta estudar a Antiguidade Clássica, que é algo que você tem muita dificuldade de compreender, como, por exemplo, Sêneca vai defender o ato da confissão a si, porque não faz o menor sentido para ele você confessar a outra pessoa. Você, o ato do exame de consciência é um exame de consciência que está restrito a você mesmo, impede, na prática estoica do Sêneca, de que você se julgue. Eu desafio vocês, eu até hoje não consegui fazer isso, examinar as suas próprias atitudes sem julgá-las. Mas para ele só funciona assim. Se você julga, você escapa do exercício do exame de consciência. Você para ele imediatamente. Sabe, meditação, que quando você começa a pensar em outra coisa, ok, você está pensando em outra coisa, mas você já não está mais meditando, né? Para ele, no exame de consciência, toda vez que você julga qualquer coisa, você pode julgar para o bem, para o mal, não importa. Julgou, o exercício acabou, né? Se perdeu ali, né? Então, é um pouco desse processo onde a orientação ela é escanteada completamente, porque ela é inoperante, porque ela obscurece a percepção da realidade, porque ela não tem um funcionamento concreto no que ela pretende fazer. Ela atua concretamente, não há dúvida disso, né? Nossa cultura é completamente estruturada em torno da culpa. Nós vivemos e morremos sobre a égide da culpa, independente de que religião que pratiquemos, mas ela não tem o efeito que ela pretende ter, né, de encontrar a ação verdadeira, certa e justa. É tudo que ela não consegue fazer. E nesse sentido, é, é, o que o Foucault vai propor nessa atuação, afinal, é isso que eu estou falando desde o começo do nosso encontro de hoje, que Foucault retoma a questão do espaço da ética, mas é um outro espaço. É um espaço onde há uma atenção detida no jogo que a ação institui com a própria constituição humana. O que vai interessar o Foucault é que tanto a cultura atua na constituição do sujeito, como, incrivelmente, a constituição do sujeito atua sobre a cultura. Isso é muito estranho. Porque, tecnicamente, se a gente for pensar de uma forma lógica, estrita, a Constituição não poderia atuar sobre a cultura, porque ela é forjada pela cultura. Parece um certo anacronismo. Entende o que eu estou querendo dizer? É como se você falasse que o efeito produz a causa.
e não que a causa. O que o Foucault está dizendo, assim, é irresponsabilidade minha dizer isso. O Foucault nunca disse isso. Mas ele está dizendo que tanto a causa causa o efeito, quanto o efeito efetua a causa. Há um movimento ali de um jogo e esse jogo ele não é harmônico. Ele é tenso o tempo todo. E vai haver algo que se chama cultura e vai haver algo que se chama subjetividade porque ele é tenso. Porque há resistências, há violência, há confronto. Não há a menor dúvida que o que o Foucault está fazendo é seguindo uma linha claramente nietzschiana, né? Nietzsche é o primeiro a colocar isso de forma muito clara. Veja, ele não está fazendo a mesma coisa de Nietzsche, mas o que ele faz tem uma inspiração nietzschiana, tem um aporte nietzschiano. Nesse sentido, é só assim, pensando no sujeito como um processo de constituição, como um processo de sujeição, isso é uma expressão do próprio Foucault, né? Processo de sujeição, que em 82, no curso Hermenêutica do Sujeito, Foucault poderá propor ah, uma análise da relação entre verdade e sujeito, né? É, é, ele vai retomar a questão do sujeito sem recair numa inflação do indivíduo, de uma hiper sujeição ou ah, de uma individualização exacerbada, em suma, de um privilégio injustificável em torno do humano. Não é isso que vai interessar Foucault em nenhum momento. Para ele, isso é um grande desvio, isso é um grande obstáculo para a gente refletir sobre a nossa cultura. É só na superação de uma ideia de sujeito a priori, de uma ideia de um sujeito anterior, de uma ideia de um sujeito essencial, enfim, de uma ideia de um sujeito metafísico, idealizado, anterior e organizador de tudo. É só quando se abre mão de se pensar assim que o jogo entre verdade e história pode ser tratado pela filosofia como uma forma de compreensão da nossa cultura, e das dinâmicas que atuam sobre o nosso tempo. O que eu estou querendo dizer é que o sujeito não será mais tratado como o eixo em torno do qual a história se desenvolveu, mas justamente pensar a relação que em cada momento histórico se constituiu para que se houvesse um tipo de sujeição, um tipo de indivíduo, um tipo de pessoa. Ou mais rigorosamente falando, um tipo de relação do subjetivo com a cultura. Perceba assim, só para dar um exemplo, e é um exemplo vulgar que eu vou dar, até porque eu estou simplificando muitas coisas, mas sabe a pedagogia em torno, meu Deus do céu, me deu um branco agora, o grande pedagogo brasileiro? Paulo Freire. Oi?
Paulo Freire. Paulo Freire. Oh, muito obrigado, Alberto. A lógica da pedagogia do Paulo Freire, ela é justamente a ideia de se partir do conhecimento que a pessoa tem para educá-la. Aí você diz, mas espera aí, se ela tem um conhecimento, por que que eu vou educá-la? Entendeu bem o que ele está querendo dizer. Você não vai educá-la. Você simplesmente vai ampliar a própria percepção que ela tem da realidade. E você só pode fazer isso através dos instrumentos que ela tem. De alguma forma, e aí de completa irresponsabilidade minha, eu estou trazendo isso como uma ilustração do que o Foucault está dizendo é que eu só consigo dar conta desse sujeito quando eu paro de dar conta desse sujeito. Eu não quero mais ensinar nada sobre ele. Quando eu desisto de ensinar sobre ele, emerge, torna possível eu entender o jogo que está acontecendo entre ele e a cultura. E, portanto, eu vou poder falar da relação dos dois. E por isso, então, eu entendo algo da cultura e algo do sujeito, mas eu não entendo de forma apartada, separada, mas nessa dinâmica. Fomos até aqui? Alguém gostaria de colocar alguma questão? Trazer algum ponto? Eu vou tomar de forma bastante egóica o silêncio de vocês, pensando que vocês estavam com saudade de ouvir eu falar. Então, mas por favor, isso acaba na primeira aula, né? Não, não vamos continuar nisso. E por favor, não me esclareçam que não é exatamente isso. Deixa eu ficar com essa ilusão. Eu queria trazer mais um ponto que eu acho que de uma certa forma, nesse sentido, a gente abre a discussão, e com o que eu vou trazer agora, a gente traz de volta para a discussão do Foucault, né, nesse movimento de ampliação e depois de aprofundamento. Eu acho sempre importante a gente, nessa discussão, retomar a última página das Palavras e as Coisas, para entender o registro que o Foucault está falando. Ele vai colocar na conclusão do livro a seguinte coisa, e vou ler. Uma coisa, em todo caso, é certa: é que o homem não é o mais velho problema, nem o mais constante que se tenha colocado ao saber humano. Tomando uma cronologia relativamente curta e um recorte geográfico restrito, a cultura europeia desde o século XVI, mesmo pegando algo muito pequeno, pode-se estar seguro de que o homem é aí uma invenção recente. Não foi em torno dele e de seus segredos que, por muito tempo, obscuramente, o saber rondou. Eu sempre acho chocante Foucault dizer isso, porque é contra toda a nossa compreensão de mundo na qual fomos educados nas escolas, nos colégios, nas faculdades, no confronto, no encontro cultural, social. Mas aí, dessa afirmação tão categórica, é justo que a gente se pergunte: qual é o deslocamento, já que a gente já viu que o Foucault ele não está refinando as coisas, ele está deslocando as coisas. Qual é o deslocamento que o Foucault pretende em As Palavras e as Coisas com essa afirmação? Porque com essa afirmação a gente entende um pouco a surpresa dos leitores de Foucault quando ele fala da questão da ética.
Porque parece que se ele está dizendo que a questão do homem é muito recente, e aí eu não vou continuar lendo, mas ele vai dizer: "E parece que é de fim próximo", né, é meio uma experiência fugaz na história ocidental, por que a ética vai retomar ao trabalho, a preocupação? Parece que você tira uma coisa, você tirou a outra. Qual é esse deslocamento que o Foucault está propondo? O que que ele está querendo dizer? Eh, eu diria que ele está dizendo muita coisa, evidentemente, e é um texto de 1966. O Paul Venn, historiador falecido, professor do Collège de France, um grande especialista sobre a história romana e muito amigo do Foucault, ele dizia uma coisa curiosa que o impressionante não era que as pessoas não entendessem bem as palavras e as coisas em 66. O que era impressionante de fato é que atualmente as pessoas ainda não conseguem ler as palavras e as coisas plenamente. Então, obviamente, o que quer dizer com isso é que muito do deslocamento que ali está exposto, a gente ainda não deu conta. E muito provavelmente, como me parece que é um livro clássico, como todo clássico, ele nunca se dá conta completamente, né? A gente continua falando de Platão porque sempre alguma coisa escapa de um grande comentário sobre o Platão, né? A gente fala de Hamlet, do do Shakespeare, porque sempre alguma coisa ainda não foi dita que está ali dita, mas não foi explicitada. Mas o que interessa a nós, o deslocamento que eu gostaria de chamar a atenção, porque isso vai reverberar diretamente sobre a questão do governo de si e dos outros, é que o Foucault está a dizer que não é possível atribuir a novidade do homem, essa novidade que ele diz, que ele vai depois dizer que ele surge no final do século XVIII, começo do século XIX, não é possível atribuir a esse surgimento do conceito do homem na cultura ocidental, do humanismo, um sinal de progresso racional. Porque é algo que vai surgir e vai acabar, que vai se acender e vai desaparecer depois. Ele não aparece só agora porque ele seja o cume de um processo de evolução. Foucault, inclusive, vai dizer: olha, tomar isso como o cume do processo é uma forma de driblar uma evidência constrangedora. Qual evidência constrangedora? É como que algo que é universal não foi discutido, não foi um problema, não foi capturado pela cultura clássica durante 1000 anos. Como que algo que é fundamental passou pela Idade Média sem ser percebido? Entende, o problema? Em outras palavras, o homem, quando tomado, como cume de um processo, quando na verdade deveria ser, antes de tudo, para essa própria explicação metafísica, um conceito ancestral, antiquíssimo, e, portanto, deveria ter estado presente em todos os acontecimentos humanos, quando se insiste nisso, o que ocorre é a impossibilidade da gente fazer um diagnóstico sobre a nossa própria época. O que ocorre é um apagamento de qualquer descrição da história.
O que ocorre é uma interdição de compreensão da cultura. É curioso porque, de alguma forma, é sobre isso que o curso sobre o governo de si e dos outros, não o nosso curso, mas o curso do Foucault, no Collège de France, que é a base do que a gente vai estudar, pretende realizar. É, ao perder essa ilusão da centralidade do sujeito, ao abandonar o sujeito como índice de progresso, de evolução, o que é visto? O que é percebido? Quais são, então, as constantes que se tornam explícitas? Percebam, nesse sentido, não se trata de rejeitar o debate. Não é que o Foucault vai dizer, não me interessa sobre o sujeito, não quero falar sobre o humanismo, pouco me importa o homem. Não é uma rejeição ao tema, mas, antes de tudo, é recolocá-lo a partir de outros parâmetros. Fomos todos até aqui. Meu Deus, eu acho que vocês estão mais Foucaultianos do que eu. O que o Foucault fala faz mais sentido. Eu não consigo nunca esquecer quando eu estava na graduação e minha formação é toda de fenomenologia, né? E quando eu comecei a ler isso, eu achei a coisa mais louca, né? O Roberto Machado contava uma história, conta no livro dele Impressões de Foucault. Não, acho que não é no Impressões de Foucault, acho que é uma palestra que ele dá que tem na internet. Que ele diz que a primeira vez que ele recebeu as palavras e as coisas, ele estava em Louvain, na Bélgica, fazendo o mestrado dele. E, e quando ele pegou, ele conta isso que é muito engraçado, ele disse, peguei um livro como qualquer pessoa deve fazer. Eu acho engraçado porque eu nunca fiz isso. Mas ele diz que qualquer pessoa faz e lê a introdução e a conclusão do livro. E ele pegou e leu a introdução e leu a conclusão. E ele teve uma certeza que era um livro que não fazia sentido algum e que ele abandona o livro, né? E que depois ele vem para o Brasil, acho que, se não me engano, em 70 ou 72, agora eu não vou me lembrar com exatidão, ele se torna professor da PUC do Rio. E aí ele vai dar uma matéria sobre epistemologia e ele fala, bom, vou ter que voltar àquele maluco francês, porque vai discutir sobre a parte do surgimento das ciências humanas, né? Então vou ter que enfrentá-lo lá de novo. E ele diz que pega o livro novamente, e aí a conclusão que ele chega é: não entendi nada do começo ao fim. É muito curioso isso, que vai ser o maior especialista de Foucault do Brasil, né? Ele tem dois encontros muito ruins com Foucault, né? Nesse sentido, com o pensamento do Foucault. Assim, eu já ouvi relatos eh, de pessoas que foram alunas dele nesses cursos, né? Porque ele fala, bom, vou ter que enfrentar esse cara, porque é o cara do momento que fala sobre o tema da aula que eu vou dar. E diz que era muito interessante que ele lia, por exemplo, um parágrafo e ficava perguntando para cada aluno o que entendia. E o aluno falava, ele fala, bom, isso faz sentido. Então ele constrói um pouco da ideia. Aí o outro fala, não, não, isso é um absurdo. E aí virava quase que uma roda de conversas que ele ia produzindo para ver se coletivamente ele entendia aquilo, né? Porque é de uma ousadia
teórica, o que o Foucault faz nas Palavras e as Coisas, que é impressionante e justificado a violência da reação que teve o livro, né? O livro foi muito rejeitado. Bom, vocês não precisariam que eu concluísse o que eu vou dizer, porque vocês aceitam bem a lógica dele, do Foucault, mas para mim é importante retomar isso sobre uma outra perspectiva. Em 66, o Foucault dá uma entrevista muito conhecida a propósito do lançamento das Palavras e as Coisas, e essa entrevista ele faz uma certa definição da empreitada do livro. E essa entrevista ela é intitulada com uma pergunta, que é: o homem está morto? É uma entrevista, inclusive, que o Foucault tinha muita resistência a essa entrevista, porque ela foi publicada sem que ele revisasse. O Foucault tinha um acordo de toda entrevista que ele dava, que ele falava naturalmente, para que surgissem ideias ali, mas que depois era preciso entregar para ele para que ele pudesse corrigir os equívocos do que ele tinha falado, já que ele tinha falado livremente. E dessa vez não foi, e o Foucault ficou muito irritado. É uma entrevista onde ele fala do Sartre, que o Foucault não gostou de tornar público uma provocação dele ao Sartre. O Sartre responde ao Foucault e que irrita profundamente o Foucault. Bom, mas ele vai fazer a seguinte definição que eu vou ler para vocês dessa entrevista de 66. Foucault diz o seguinte: acredita-se que o humanismo seja uma noção muito antiga, que a remonte a Montaigne, logo ao século XVI, né? E bem mais além dele. Ora, a palavra humanismo sequer existe no Littré. Littré foi o primeiro grande dicionário francês da língua francesa, que é ali final do século XIX, da segunda metade do século XIX. Né? Então, o Foucault está fazendo uma brincadeira e está dizendo: se isso existe de Montaigne para trás, que é o século XVI, por que o melhor dicionário, que é de 3 séculos depois, sequer consta o verbete? Né? Ele está fazendo ali uma ironia, né? Não é uma argumentação teórica, mas é uma provocação. E ele continua: na verdade, com essa tentação da ilusão retrospectiva à qual sucumbimos muito frequentemente, imaginamos de boa vontade que o iluminismo sempre foi a grande constante da cultura ocidental. Assim, o que distinguiria essa cultura das outras, das culturas orientais ou islâmicas, por exemplo, seria o humanismo, né? O humanismo seria essa cereja do bolo ocidental. É o que prova que estamos à frente das outras culturas. Comovemo-nos quando reconhecemos vestígios desse humanismo num lugar, num autor chinês ou árabe, e temos então a impressão de nos comunicar com a universalidade do gênero humano. Ora, não somente o humanismo nunca. Não, desculpa, não somente o humanismo não existe nas outras culturas, como está provavelmente na nossa cultura, na ordem da miragem. No ensino secundário, aprendemos que o século XVI foi a era do humanismo, que o classicismo desenvolveu os grandes temas da natureza humana, que o século XVIII criou as ciências positivas e que chegamos, enfim, a conhecer o homem de maneira positiva, científica e racional, com
a biologia, a psicologia e a sociologia. Percebam, isso tudo é uma grande panorâmica sobre as palavras e as coisas. Imaginamos que, ao mesmo tempo, o humanismo tem sido a grande força que animou o nosso desenvolvimento histórico e que é, finalmente, a recompensa desse desenvolvimento. Resumidamente, que é o princípio e o fim. O que nos admira em nossa cultura atual é que ela possa ter a preocupação com o humano. E se falamos de barbárie contemporânea, é na medida em que as máquinas ou certas instituições nos aparecem como não humanas. Né? É interessante como Foucault vai chamar a atenção que essa percepção do humano ela está tão enraizada que tudo aquilo que parece não humano ou contra-humano é um negativo, é um indesejável, é a perdição. E ele diz: tudo isso é da ordem da ilusão. É muita coisa que o Foucault está dizendo. Ele não está dizendo que só humanismo é ilusório. Ele está dizendo que toda a grade de valores que nós utilizamos, por ser fundada na ideia do humano, ela é uma visão equivocada. E ele diz, primeiramente, o movimento humanista data do fim do século XIX, né? A gente não vai ter tempo de ver isso aqui, mas o Foucault vai, tanto na História da Loucura, quanto nas Palavras e as Coisas, mostrar que o que, por exemplo, a gente considera como a base do humanismo, Descartes, do sujeito, do ego cogito, não é a preocupação de Descartes. Descartes está preocupado com Deus. Ele não está preocupado com o sujeito. O sujeito é só uma forma de alcançar Deus, por exemplo. Ele não está preocupado com o sujeito, ele está preocupado com a representação do sujeito que leva a Deus. Então ele vai mostrar que a primeira coisa é que só no final do século XVIII começam a surgir as condições de possibilidade para, no final do século XIX, se instituir o que a gente chama de humanismo, o que a gente chama de um pensamento do sujeito. Ele continua. Em segundo lugar, quando se olha ligeiramente as culturas do século XVI, XVII, XVIII, percebe-se que o homem não tem literalmente nenhum lugar nelas. Né? Isso, se a gente pegar o começo das Palavras e as Coisas, o primeiro capítulo, que é a leitura que ele faz do quadro As Meninas, de Velázquez, ele vai mostrar que aquele quadro ele é incrível, porque ele o tempo todo ele alude a algo que não tem espaço nele, que seria o sujeito. Né? Então ele vai mostrar isso, é lindo. Também não vamos discutir isso, senão a gente, a gente se perde no caminho. Mas ele vai dizer, nesses séculos, que a cultura é então ocupada por Deus, pelo mundo, pela semelhança das coisas, pelas leis do espaço e certamente também pelo corpo, pelas paixões e pela imaginação. Mas o homem mesmo é completamente ausente. Em As Palavras e as Coisas, quis mostrar de quais peças e de quais pedaços o homem foi composto no final do século XVIII, início do século XIX. Olha que coisa interessante quando ele vai falar de peças e pedaços, é um pouco de quando você rompe a inteireza do universal, é meio que vai sobrando dos embates. Então, de alguma forma, um jeito da gente entender o que o Foucault chama de cultura
e não é pouca coisa, é muita coisa, é das sobras dos embates, das lutas, dos confrontos. Volto para o texto para terminar. Tentei caracterizar a modernidade dessa figura. E que me pareceu importante era mostrar isso. O quê? Não é tanto porque se teve um cuidado moral com o ser humano que se teve a ideia de conhecê-lo cientificamente, né? É interessante isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não é porque o humano tem um valor moral que eu usei a ciência para explicá-lo, né? Como se fosse algo importante de ser descrito. E ele continua. Mas é pelo contrário. É porque constituiu-se o ser humano com objeto de um saber possível, é porque o sujeito passou a ser objeto do conhecimento, que em seguida desenvolveram todos os temas morais do humanismo contemporâneo. Aí o Foucault, sempre com a ironia e com o veneno que é típico dele, ele vai dizer temas que são encontrados nos marxismos frouxos, em Saint-Exupéry, em Camus, em Teilhard de Chardin, em suma, em todas essas figuras pálidas de nossa cultura. É, é interessante porque é justamente nesse processo o que, que vai ser capital para nós. Por que, que a gente está discutindo tudo isso até agora? Porque só é possível o Foucault perceber, descrever, identificar isso, essas ilusões, essas confusões, porque ele, antes de tudo, ele opera pelo âmbito da descontinuidade das coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tomo a história, o pensamento, o ser humano como algo contínuo, eu silencio, eu apago todas as singularidades, todas as particularidades, todas as diferenças que existiram em cada época. É só porque eu pressuponho, e pressuponho por olhar a história, por ver que ela muda, então eu posso dizer que há uma descontinuidade, e ao perceber essa descontinuidade, cada recorte histórico passa a existir. E eu posso falar dele, então. Eu acho que eu vou parar aqui, porque eu quero, na aula que vem, retomar essa questão da descontinuidade, porque meio que, né, assim, meio de forma teatral, eu lanço esse problema no final e vou fugir de respondê-lo hoje, mas nesse caminho que a gente está seguindo. Fez sentido, pelo menos até aqui? Eu sei que a descontinuidade ela entra meio performática, né? Ela parece que faz sentido, mas a gente não tem muito pontos de apoio para entender o desdobramento dela, né? Mas fez algum sentido até aqui para gente? Eu estou em processamento ainda, viu, professor? Patrícia, duas coisas. Primeiro, de fato é isso, né? Eu tenho uma pequena vantagem em relação a vocês. Eu estou há algum tempo preparando essa aula, então eu já lidei com o estranhamento dela algumas vezes. Inclusive, hoje à tarde, eu achei que a aula já estava pronta, e aí eu fui reler as minhas anotações e mudei um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, que aula que eu ia dar se eu não fizesse isso? Mas essa impressão que a aula que eu ia dar provavelmente é a mesma se a aula não fosse hoje ou tivesse amanhã para revisar e depois de amanhã para revisar e de alguma forma as revisões vão entrando nas aulas seguintes. Então tem isso. E a segunda coisa, Patrícia, que a gravação vai estar disponível amanhã, provavelmente no final da tarde.
e sempre é possível rever, porque de alguma forma é isso, né. Tem uma definição que eu acho sempre linda e por isso eu sou repetitivo com ela, que o Deleuze dizia que uma aula não é a apreensão de tudo que ocorre nela, porque isso é impossível de acontecer, mas é se ela te toca profundamente em algum ponto, né? E ele dá uma imagem muito bonita. Ele disse: é uma estupidez você assistir uma sinfônica e querer escutar simultaneamente e de forma singular cada instrumento. A sinfônica é feita para que isso não seja possível, né? Num duo você consegue fazer isso. Numa sinfônica não tem como, porque os sons eles são construídos para se sobreporem, né? E ele diz, então quando você sabe que uma apresentação de uma sinfônica valeu a pena? É quando algo te toca. Então, ao assistir aquilo, sei lá, certos compassos do violino te emocionam, ou certas estruturas harmônicas aparecem, isso fez sentido. Então, Patrícia, é um pouco nesse sentido, não se preocupe. E a outra coisa, Márcia, já vou te passar a palavra. Outra coisa, a gente sempre vai começar as aulas a partir das dúvidas das aulas anteriores. Então, elas funcionam dessa forma para que a gente possa, de alguma forma, decantar o que foi escutado e, de alguma forma, também ruminar sobre isso, né? Márcia, por favor. Não, sobre isso que eu ia comentar, é que eu ainda não peguei, e eu vou ouvir a aula novamente, mas essa relação da moral ética com a descontinuidade. Para mim, essa ponte é que ficou na bruma, assim. Não querendo extinguir a, a bruma das paixões que vem de dentro, para citar Alceu Valença, se você tem uma distinção entre ética e moral, sempre haverá uma continuidade da moral, porque a moral é imutável. Ela é sempre do âmbito da perfeição, da plenitude. Então, você sempre contará uma história de um engrandecimento de compreensão da moral. Cada época vai entender uma moral um pouco mais do que a outra. E aí você vai engordando, engordando. Cada vez você está mais próximo dessa moral. Se você desfaz esse elo e decai tanto a moral quanto a ética para o âmbito da mundanidade, da historicidade, o que vai fazer sentido vai ser aquilo que limita certas experiências de moral e de ética. E só há limitação com a descontinuidade. O que eu estou querendo dizer assim, para que você entenda o que foi a ética ou moral do Renascimento, é preciso que não houvesse o Renascimento antes do Renascimento e que ele também acabasse depois, porque senão você, entende? É como se fosse um caminho, uma estrada que não acaba nunca. E como que você vai dizer sobre aquilo? Você só vai continuar trilhando. Então, é porque depois do Renascimento tem a época clássica, com essa ruptura você consegue entender a dinâmica interna do Renascimento. É porque a época clássica não é o Renascimento, nem é a modernidade, que você consegue entender a época clássica. Então, a descontinuidade ela vai ser fundamental para que se possa falar da história. Mas é só adiantando um pouco para, né, para a gente ter aquela lamparina que ilumina poucos metros, para a gente poder dar um passo até a semana que vem e poder continuar essa discussão. Mas ajudou um pouquinho, Márcia? Gente, então eu só tenho que agradecer mais uma vez vocês estarem aqui. A felicidade de reencontrá-los, ela é imensa e genuína. E se cuidem e nos vemos semana que vem, então. Um Obrigada. grande beijo para vocês. Obrigada, Obrigada, professor. professor. Boa Boa noite. Eu que noite. agradeço muito, gente.